Olá, que tal? Como estão vocês? Espero que estejam bastante bem, sim? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cissa aqui do Mundo Espanhol com Cissa e hoje eu preparei uma aula super interessante para todos vocês. Eu preparei um tema que, na verdade, todo mundo quer saber sobre isso, né? Todas as pessoas querem saber sobre a entonação e ritmo em espanhol. Então eu vou dar algumas explicações bem legais hoje, tá? Me gustaría hablar solamente en español, dar estas explicaciones de entonación y de ritmo, pero puedo mezclar, puedo hacer un poco en español y puedo traducir al português também. Vamos, sim? Então o primeiro tópico aqui que eu vou falar com vocês é sobre as sílabas. Se nós analisarmos as palavras em espanhol, a melodia do espanhol, nós vamos perceber o seguinte, que nós marcamos diferente dos outros idiomas. Por quê? Porque em espanhol nós temos uma palavra. Dentro desta palavra, as sílabas que são átonas e as sílabas que são tônicas. Quando eu falo sílaba tônica, é a palavra que leva o acento em espanhol. E, na verdade, ela tem uma pronúncia com uma intensidade maior, tá? Por exemplo, se eu hablo para vocês a palavra fácil. Fácil é uma palavra llana em espanhol. Llana significa paroxítona, tá? A sílaba tônica é o fá. O sil é átona, tá bom? Então, claro que em espanhol a tônica vai depender muito das regras de acentuação. Nós vamos ter em espanhol palavras agudas, que são as palavras que têm a última sílaba forte, né? Que correspondem às oxítonas em português, das palavras agudas. Temos as palavras llanas ou graves, que são as paroxítonas. Temos as palavras esdrúxulas, que é a proparoxítona, e vamos ter a sobresdrúxula, que são as proparoxítonas. Não existe equivalente em português. O tema de acentuação e as regras, isso é uma aula para um outro vídeo, tá bom? Mas a tônica vai depender, né? A sílaba que leva o acento vai depender de algumas regras, ok? De acentuação em espanhol. E em espanhol se escutam todas as sílabas em espanhol. La tónica, por supuesto, que tiene una intensidad más fuerte. Por ejemplo, café, teléfono, autobús, ¿no? Então, a sílaba tônica que leva o acento, ela vai ter uma pronúncia mais intensa, né? É diferente de outros idiomas, né? A gente vai ver que, assim, em alguns idiomas é diferente, tá? Por exemplo, em inglês, o que vai acontecer? Em alguns idiomas se marca mais forte, as tônicas se acortam ou se alargam. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você fala inglês, tem algumas sílabas que você prolonga, que se alargam, e há outras que são cortas, sim? Enfim, há outros idiomas, eu não estou muito segura, mas creio que o polaco, a primeira sílaba é tônica sempre, enfim. Em espanhol, não. A sílaba tônica, ela pode ocupar, né, qualquer posição aí, ela pode ser, por exemplo, café, sílaba tônica na última, próximo, do final para o começo, ela é a penúltima, esdrúxula, fácil, na palavra llana. Então, nós vamos ter sílabas tônicas em diferentes posições, tá? Isso é o que vai dar a entonação, o ritmo também, tá? Por exemplo, em espanhol não é o mesmo fábrica e fabrica, não é o mesmo el bebe e bebé. No es lo mismo, ¿no? Cuando él hablará, y si él hablara ou hablasse, né? Que é o imperfeito do subjuntivo, tá bom? Então, explicando aí para vocês que as sílabas tônicas funcionam desta forma, sim? Os artículos, com relação aos artículos... Ai, meu Deus, os cachorros! Seguindo nossa explicação, com relação aos artículos, as preposições, por exemplo, los posesivos, ¿sí? Son átonos siempre, pero se escuchan todas que son bien pronunciadas, ¿sí? De, la, el, los, se escucha siempre. Por supuesto que el español de América Latina tiene más variaciones de entonación, depende de la parte de España también, mas vamos a ver que las variaciones de entonación en el hablar puede ser distinto en América Latina también, ¿ok? Ahora, hablando un poquito de las vocales, tenemos las vocales en español, A, E, I, O, U, ¿sí? Pronuncian igual en español, ¿sí? En verdad, las vocales, ellas hacen el núcleo de la sílaba y ellas son también el pilar de la pronunciação, tá? Tudo bem que no espanhol a gente tem parênteses aí, para quem fala português, que no português a gente tem o E mais aberto, né? E o sinal de acento em espanhol nós não vamos ler aberto, por exemplo, a palavra teléfono, vamos falar teléfono, o E é um pouquinho mais fechado, o O
também elefante, ¿sí? O que acontece com as vocales? Não se alargam, as vocales têm o mesmo tempo de duração em espanhol, ¿sí? Se oye todas as vocales com muita claridade. Por exemplo, uma coisa importante, a gente não funde os sons igual ao português. Por exemplo, a palavra 10, 10. Então eu vou pronunciar o I, o E e a Z, 10. Por exemplo, o número 6, 6. Também vou pronunciar. Si yo hablo la palabra 10, yo tengo dos sonidos, ¿sí? 10, ¿vale? Después. Então você vê que as vocales são muito bem pronunciadas em espanhol, ¿vale? Esto es muy importante, ¿no? A ver ahí, por ejemplo, cuando yo hablo, por ejemplo, cambiar, cámara, enfrente, difícil, doloroso, ¿no? Cucurucho, yo escucho todas las vocales en español. El perro está llorando, tengo que hacer una pausa. Perro, ¿qué te pasa? Gente, só un minuto. Bueno, como he dicho anteriormente, podemos tener estas palabras que ustedes pueden utilizar hasta para practicar la pronunciación muy clara de las vocales en español. Ejemplo, cámara. Pronuncian conmigo. Cámara. Enfrente. Difícil. ¿Sí? Es que escuchan las vocales. Doloroso. Cucurucho, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hablar del ritmo. Todas las sílabas se oyen, ¿no? E el ritmo, como se diz? Vamos a pensar assim, como eu vou ditar o ritmo em espanhol? Que língua é essa que o pessoal fala que fala muito rápido e que ninguém entende nada? Um dos maiores problemas é que o aluno de básico, ele não sabe, a vezes ele escuta o espanhol e não sabe onde começa e onde termina uma palavra. ¿Por quê? Porque temos um problema, os espanhóis têm problema com as pausas, ¿sí? El tema de los ritmos tiene que ver con las pausas de la lengua. Hay un problema con las pausas y yo les voy a dar un ejemplo. Cuando yo hablo así, por ejemplo... Ai, chutei a luz, gente, calma. Quando eu hablo assim, por exemplo, não? Mis amigos, você vê que eu dou uma juntada, acho que em francês eles chamam de liaison, né? A gente junta, porque quando eu falo mis amigos, eu não falo separado, mis, pausa, amigos, eu falo tudo junto, mis amigos. Então o que eu escuto em termos de ritmo é mi, sa, mi, gos. Olha que loucura, gente. Quando eu falo los ojos, os olhos, los ojos, los ojos. Olha o que a gente escuta em termos de ritmo. Los ojos. Olha que loucura. Então a gente vai ver que quando uma palavra acaba em vocal, certo? E a outra também empieza em vocal, também passa isto. Por exemplo, mi amigo, eu vou ter um ritmo mais ou menos mi, go. Essa separação não tô fazendo a silábica, tá? Tô fazendo o ritmo, tá bom? Então, veja só, como eu falei anteriormente, né? Los ojos, mi amigo, né? Então, ninguém fala mi, pausa, fico olhando as estrelas, amigo. Não, mi amigo, sim? Los ojos. Por exemplo, eu sempre dou um exemplo para os meus alunos. Vou sair com ela, vou a sair com ella, dependendo do país, com ella, na Argentina, né? Então dá aquela emendada legal, gente. Percebe que é uma consonante e uma vocal. Quando a palavra termina em consonante, e empieza com uma vocal, ou termina, acaba a palavra com uma vocal e empieza a próxima também com uma vocal. ¿Ves? Que coisa, não? Eu não sei, comenta aí pra mim se vocês tinham pensado nessas questões dessa emendada, das pausas, porque é isso, né? As pessoas que começam a estudar espanhol, elas têm muita dúvida e dificuldade, elas não conseguem identificar a palavra, porque às vezes se juntam as palavras em los audios muito rapidamente e não se sabe onde começa e onde termina uma palavra. Esta é a maior dificuldade de los alumnos de básico de español, ¿cierto? Bueno, ahora hablemos un poquito del ritmo silábico. ¿Qué pasa en español? Ta, 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 ta. Si tú ves un español hablando, no habla como un venezolano, no habla como un chileno, no habla como un argentino, ¿sí? Se dice que la sílaba tiene el golpe de voz. Ta, 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 ta. ¿Qué quiere decir esto? Me llamo Ceci y hablo inglés. Me llamo Cecilia y hablo español. Ta, ta, ta. ¿Entiende? Então a gente tem um ritmo de falar. Por supuesto que este ritmo vai cambiar dependendo do país, ¿vale?
Por supuesto que no es como un martillo en América Latina, es muy diferente. Si vemos el ritmo de hablar de los argentinos, tiene que ver mucho con los italianos. La entonación es mucho diferente de Argentina si comparamos a España, ¿sí? Y todas las sílabas tienen una duración igual. Todas las sílabas tienen una duración igual. Eu não fico prolongando uma e outra, ó. Me llamo Cecília e hablo espanhol. Olha isso, pá, 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 pá. Eu não fico me llamo, né, igual cat em inglês. Eu não prolongo, entende o que eu tô falando, gente? Então é isso, né? Se há palavras com muitas sílabas tónicas, se habla un poquito más rápido, ¿sí? Bueno, se dice que en algunas partes de España la entonación es neutra, ¿sí? En Andalucía, América Latina, aún más diferente también, ¿sí? La entonación cambia bastante, ¿ok? ¿Vale? Bueno, es eso, ¿sí? Son estos factores que hacen que la lengua española tenga un ritmo. Y si tú entiendes eso, tú vas a leer mucho mejor en español. Por supuesto que si tú tienes una influencia de un argentino, un chileno, un venezolano, su espanhol vai sonar um pouquinho diferente. Ok, gente? Agora vamos para uma parte que eu gosto bastante. Da parte de entonação em espanhol. Isso é muito legal, a gente trabalha isso no teatro, né? Às vezes o tom quer dizer algo em algumas línguas, né? O tom que nós falamos, às vezes você vê que a gente até ofende as pessoas, não porque a gente falou alguma coisa, mas pelo tom. Nós temos o tom irônico, né? Nós temos o tom tirando sarro, enfim. Muitas coisas legais para falar, mas temos aqui uma regrinha básica que vai ajudar vocês a fazer uma boa leitura para sua professora, para o seu professor de espanhol, ou para mim mesmo, como futuro meu aluno, certo? ¿Cuál es la entonación en español? Por ejemplo, si yo te hago una pregunta y hay dos posibilidades de respuesta, sí o no, ¿qué va a pasar con esta curva de entonación? La entonación va hacia arriba y termina en lo alto, más alto, la parte más alta. Por ejemplo, ¿quieres un café? ¿No te animas a venir conmigo? Cuando la respuesta es sí o no, la entonación de la pregunta termina va hacia arriba y termina ya arriba. Por ejemplo, ¿quieres un café? Esta es la entonación, no es ¿quieres un café? ¿Quieres un café? ¿Entiendes? ¿Qué idiomas hablas? Quando já tem uma resposta diferente do sim ou não, a entonação começa a subir e baja. Por exemplo, ¿qué idiomas hablas? Já baja um pouquinho, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Já baja um pouquinho, percebe? Tá? Então, quando a resposta é sim ou não, hacia arriba. Quando é uma pergunta que dá duas possibilidades de resposta, começa a entonação subindo e ela desce, ok? Então, a gente pode tentar colocar aí no quadro para vocês um desenho dessa flecha, né? Na afirmativa, me gusta el español, ela vai bajando, tá? É a coisa do monocórdio que a gente fala em outras, né? Para quem estuda comunicação e teatro também, que eu estudei, né? De verdade, eres increíble. De verdade que eres increíble. Quando você usa um exclamativo em espanhol, você vê que a curva é assim, ó. É esse desenho. Sobe e desce, sobe e desce. Então, por exemplo, de verdade que eres increíble. Olha só como eu cantei, tá? Isso é próximo, por exemplo, ao italiano, ao espanhol da Argentina. Sim? ¿Pero qué te está haciendo, che boludo? Esta coisa de falar cantado, tá? Então, é isso. A gente pode até fazer alguns exercícios para trabalhar esta questão da pronunciação em espanhol. Então, a gente tem a curva subindo, a curva reta, a curva que sobe, a curva que desce, a curva que oscila no exclamativo. E aí, nós outros temos também, me gostaria estudar, pero... Quando eu tenho suspensivo, reticências, sube, tá? Então, é muito legal, tá? Essa aula de entonação. Bom, eu vou fazer um exercício aqui rápido com vocês. Pegue um papel, um lápis. E aí, vocês vão falar pra mim do que se trata, tá bom? Por exemplo, vocês vão me falar que curva é essa. Letra A. Se eu falo assim, estás triste? Estás contento? ¿Estás contento? ¿Estás contento? Sim? Vê se você adivinha a curva dessas 4 frases que eu falei, tá bom? Se você quiser saber a resposta, comenta aqui que eu vou te dar a resposta, tá bom? Muchas gracias por la atención de ustedes. Espero que les haya gustado mucho esta clase de español y nos vemos en un próximo video de español. Hasta luego.